Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje mais uma live que vamos falar sobre insônia. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, podem estar mandando aqui as perguntas e a gente vai responder as perguntas que mandaram também lá na caixinha. É só esperar aqui o doutor para começar. Olha, apareceu agora que eu vi. Oi, doutor, tudo bem? Olá, boa noite. Tá me escutando? Tô sim. Ótimo. Tô com uma crise de rinite hoje. Olha, tá Mas vamos lá, circulando a uma gente não gripe pode aí, parar. hein? Tá circulando uma Não, gripezinha é chata. Eu rinite mesmo. peguei já faz 2 semanas e ainda não tô legal. Eu voltei de São Paulo semana passada, então teve uma mudança brusca de clima, né? Lá tava frio, 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 vim aqui pro calor, ô dorzinha de garganta chata. Mas Chato, hein? graças a Deus foi só com mel e própolis que deu tudo certo. E nem precisei de antibiótico, né? Que muita pessoa já, as Amém. pessoas já começam com antibiótico. Exatamente. Pois é, gente, voltamos aqui com a live, demos uma paradinha um pouco por conta de outras questões de trabalho também. Mas a gente voltou com um tema muito bacana e muito comum entre a gente, que é a insônia. Eu digo, doutor, que a insônia é uma pandemia, né? Porque é difícil tu ver uma pessoa que não sofre de insônia. Nem que seja uma vez É, na semana ou duas vezes na semana, mas a pessoa parece que é via de regra, todo mundo sofre de insônia, né? E os sim. casos que aparecem com você, é comum as queixas? Olha, assim, eu como otorrino, geralmente eu lido com as queixas que estão relacionadas ao sono e são de queixa respiratória, que é o ronco, a apneia do sono. Então, essa parte geralmente eu pego bastante. Quando a gente fala de insônia, é, eu já apresento já um subdiagnóstico aí. Por quê? Geralmente chega até mim um paciente que tem alteração de sono, mas essa alteração, essa alteração a pessoa ela leva como se fosse uma coisa normal. Então, é algo até que eu digo que é um pouco cômico. As pessoas elas não valorizam dormir, na grande maioria das vezes. Elas vão para médicos em caso de questões mais emergenciais, questões estéticas, mas o sono ele sempre fica por último. Isso é uma coisa que eu já estou observando já faz um bom tempo aí, tá? Então, no meu consultório de otorrino, o que mais aparece insônia associada a enxaqueca. Então ela não consegue dormir, por conta disso ela vai ter mais dores de cabeça. Aí por conta disso, ela chega até mim. Mas ela nunca vai chegar e falar assim, olha, eu tenho muita insônia. Não, ela vai chegar para mim falando, olha, eu tenho muita tontura. Aí eu pergunto, você dorme bem? A primeira resposta que eu recebo é não, na maioria das vezes, com esse tipo de paciente. Então, é difícil eu, como otorrino, receber primeiramente uma queixa de insônia. Geralmente esse paciente ele vai parar ou no neuro ou no psiquiatra porque acha que é falta de remédio. Então, esse que é o grande problema que a gente enfrenta hoje em relação à insônia. Isso é verdade. E a insônia, ela vem por vários motivos, né? Você já citou alguns. A insônia também, ela pode vir por conta da ansiedade, do estresse do dia, né? A falta de exercício físico, os maus hábitos, a questão também alimentar, a pessoa que não se alimenta bem, uma dieta super hipercalórica, gordurosa, né? O
excesso de cafeína, que eu reparo que muitas pessoas Exatamente. também utilizam, amam café porque querem se manter em pé o tempo todo e não querem descansar, como você mesmo falou. Querem ficar sempre na ativa e eles não percebem que o descanso é essencial para a gente, até por conta do nosso ciclo circadiano, que é importante a gente também falar um pouquinho dele, né? Da Sim, importância dele. E falar também da questão de medicamentos, que as pessoas não procuram resolver a causa do problema da insônia. Querem resolver o sintoma, que o sintoma é insônia. Eu quero resolver só a insônia, mas não querem mudar todo o seu histórico, todo o seu hábito de vida para poder resolver o problema. Então, eles querem um milagre, que eles sempre vão para a parte medicamentosa, né, doutor? Que eu acredito muito que isso aconteça com você também, sim, porque lá na farmácia eles chegam direto, eu quero medicamento para dormir. Eles não falam, eu quero, me ajuda a melhorar, eu preciso ter uma boa noite de sono. O que eu posso fazer? Então, assim, eles não dão outra alternativa além do medicamento. sim. E geralmente eu ouço muitas vezes as pessoas saírem indignadas do consultório que vão para a farmácia porque o médico não prescreveu o medicamento para dormir. Não é verdade, doutor? É muito verdade isso aí. Assim, talvez o que eu vá falar vá soar muito crítico com essas pessoas, tá? Mas duas coisas acontecem muito, muito. Quando eu era clínico, que eu trabalhava nas Forças Armadas, a maioria das vezes que eu tirava plantão à noite, sempre vinha alguém 3 da manhã me perturbar pedindo uma receita de Rivotril, por exemplo. Aí assim, a pessoa já tinha um problema, ela foi me perturbar nessa hora da noite. Aí, tipo, a gente tem que ter compaixão com a pessoa, a gente tem que entender o lado dela. Beleza, mas assim, não vai tratar nada, não vai tratar nada e tá ocupando o lugar de alguém que poderia estar sendo atendido, tipo, alguém que vai morrer, com alguém que está infartando, está tendo um AVC, e eu estou atendendo alguém que está tendo insônia e vai me perturbar 3, 4 da manhã. Aí ele não me deixa dormir e ele não está dormindo. Então, assim, a primeira coisa que acontece é isso. A outra coisa é que as pessoas elas têm um comportamento que eu não sei se é cultural, da própria, não sei se da indústria farmacêutica, se é do capitalismo, não sei de quem, mas tem muita gente que tenta vender solução achando que os seus problemas vão acabar com o comprimido. Então, assim, muita coisa, realmente você precisa de pelo menos um comprimido para lhe manter vivo. Mas para lhe manter dormindo, você só precisa da sua cabeça. Então, o que isso significa? Que não é para ter fórmula mágica para dormir. Ah, doutor, me dá um remedinho aí para eu passar a noite dormindo bem, porque essa semana eu não estou dormindo bem. Aí a pergunta que eu. Aí, ao invés de eu falar, tá bom, toma isso aqui, eu pergunto, tá bom, mas o que que você quer? Por que que você está querendo fazer isso? O que está acontecendo para você realmente estar querendo tomar um remédio para dormir? E eu falo assim, existem muitas pessoas hoje que elas vivem sob estarem anestesiadas. Se tivesse doping, por exemplo, na faculdade de medicina, a gente ia ter várias pessoas com algum problema. Tipo, toma Ritalina para se manter acordado e toma Rivotril para dormir. E isso não faz o menor sentido para mim. Na minha época já era difícil e não precisei de nada disso. Estou aqui, sobrevivi, entendeu? Ou a gente está lidando com alguém que não sabe exatamente o que está fazendo, ou que está precisando mesmo desse empurrão, porque a pessoa não está aguentando uma situação que ela deveria aguentar. Então, a primeira coisa que a gente critica é o comportamento social, sobre o que a pessoa acha que é aceitável. Então, quando a gente fala de insônia, 80% das insônias, ou seja, 4 em cada 5 pessoas, é uma insônia secundária. Aí ela vai ser secundária a o quê? Ela vai ser secundária, por exemplo, a uma ansiedade, ela vai ser secundária a um estado depressivo, ela vai ser secundária a estresse. Então, é uma cabeça que não relaxa, é uma cabeça que não está indo para
não está indo dormir, relaxando no travesseiro, e essa pessoa ela está precisando ser dopada para ir dormir. E isso é um problema muito grande. Então, é É muito, verdade. muito, muito E a raro, muito questão de. difícil. Pode falar. E é muito raro e muito difícil a pessoa realmente ter uma insônia primária, que ela realmente não durma porque não dorme, porque ela tem uma lesão do sistema nervoso central, por exemplo. Sim, verdade. E as pessoas, por questões bestas, já querem resolver tudo com medicamento. E como você falou de Rivotril, e outros medicamentos também relacionados, é, que ajudam também a dormir, que deprime o sistema nervoso central, é bom a gente falar que eles não dão uma qualidade de sono. Eles Não, fazem com que tu seja, que só tu se desligue, né, do mundo praticamente, mas tu não tem essa qualidade do sono. Por quê? Que um dos efeitos colaterais é a sonolência no outro dia. Não é nem por causa disso, mas o próprio medicamento em si, ele não vai fazer você ter uma qualidade de sono como você mesmo pode é, buscar isso de outras formas. Eu gosto muito também de aromaterapia, que poderia ser também uma outra forma, né, de buscar uma, assim, para conseguir dormir melhor. Eu gosto muito de utilizar também e de indicar aqueles óleos essenciais de lavanda que ajudam a relaxar. Assim, a gente precisa tomar cuidado também que a gente não pode também associar, se está tomando algum benzodiazepínico também, para quem tem algum tipo de problema de depressão, ou ansiedade, enfim, a gente também tem que tomar cuidado para não associar com a melatonina, né? Às vezes, para sim, querer potencializar o efeito, para querer dormir mais ainda, que às vezes tem muitas pessoas hoje em dia que eu vejo que tomam doses muito altas ou fazem associação com outros medicamentos para conseguir dormir. Então, isso é um grande erro também. Então, tome cuidado para quem toma benzodiazepínicos, como clonazepam, né, midazolam, esses medicamentos de tarja preta, eles não podem ser associados com a melatonina. Porque eles fazem com que a pessoa fique mais grogue ainda, entendeu? Fique mais sonolenta. E não é que vai causar intoxicação. A melatonina em si, se ela é tomada em altas doses, não causa intoxicação, mas ela é associada com outros medicamentos e com álcool, né? Também é importante a gente falar isso. Pode causar muita sonolência e causar acidentes graves, né? perfeito. Questão quando a pessoa está dirigindo, está trabalhando. Então, se você está tomando o seu controlado, que é indicado por um médico, não associe com a melatonina. Se você quiser fazer esse tipo de associação, pergunte ao seu médico, veja se realmente pode, tá? Mas de antemão eu já falo, quem toma midazolam, alprazolam, tudo que termina com an no final, não é indicado tomar junto com a melatonina, tá? É, E nem nesse sempre a sentido, melatonina é indicada em todos os casos, né, doutor? sim. Ó, assim, na verdade, quando a gente fala do real estudo em relação à melatonina, a gente tem que ter noção de o seguinte: a gente tem que, você falou sobre o ciclo circadiano. Uhum. Como é que ele funciona? A luz do sol, ela inibe que a gente faça a produção de melatonina até lá pelas 6 horas da noite. Depois disso, ela começa a ser secretada, vai nos dando soninho até a gente ir dormir de fato. Como é que a gente inibe a melatonina de forma artificial? Com muita luz. Então, existem pessoas que passam o tempo todo em ambientes muito iluminados. Nós, na área da saúde, por exemplo, quem trabalha à noite, trabalha em lugares que tem que ser muito iluminado para manter a gente desperto. Então, eu preciso que o plantonista do hospital, que o porteiro, eu preciso que o bombeiro fiquem em situações de alerta o tempo todo, porque as pessoas vão precisar da gente. Já as pessoas, vamos colocar assim, fora essas profissões que têm que ficar de sobreaviso, elas precisam
ter hábito de relaxamento. Eu vou te dar uma tecnologia da NASA que é caríssima e que ela pode ajudar as pessoas, na grande maioria dos casos, que é meditação. É a pessoa que fica parada, simplesmente respirando de olho fechado, no escuro, durante 5 minutos, ela vai adquirir um relaxamento muito maior que ela realmente não treina. é, E isso é uma forma, por exemplo, de meditação como a mindfulness. É uma meditação muito boa para a gente fazer as pessoas relaxarem de forma natural. E assim, não custa nada, né? Então, a minha ironia quanto a isso realmente demonstra que as pessoas elas querem soluções, mas elas não querem tentar algo à parte. Elas não querem partir do mais simples possível. Então, assim, quando a gente fala em melatonina, ela é inibida por conta da luz. Se eu não tenho luz, ela começa a entrar em atividade. Ela entrando em atividade, a pessoa começa a sentir uma sonolência. Então, assim, qual é o papel da melatonina? Não é manter a gente dormindo, é dar sonolência para que a gente consiga ir deitar e demorar menos do que 15 minutos para pegar no sono e realmente dormir. Então, esse é o papel da melatonina. Se eu dou melatonina para alguém que tem insônia, a chance de dar ruim é muito alta. Por que que ela é alta? Porque a pessoa ela pode ter dois tipos de insônia. Ela pode ter a insônia de início, que ela demora realmente para dormir, a pessoa fica rolando na cama e não consegue dormir. E temos a insônia de manutenção, que é a pessoa consegue dormir, mas ela acorda no meio da noite. Aí como ela, a cabecinha dela muito ativada, aí a cabeça dela fica a noite toda, ela não consegue mais relaxar. Então, eu, por exemplo, eu sigo uma psiquiatra que tem muita gente que fala do Zolpidem. O Zolpidem teria essa ação menos natural, mas semelhante em relação à melatonina. Aí a pessoa toma o Zolpidem para dormir, acorda no meio da noite e toma o Zolpidem para voltar a dormir de novo. Então essa pessoa está tendo um problema grave em relação ao próprio sono. E a gente esquece que o sono ele é um terço da vida. Você tem que respeitar ele. Então, assim, a melatonina ela está indicada cientificamente em apenas um caso, que são os distúrbios do ciclo circadiano, que são, por exemplo, a Úrsula está fazendo as viagens dela, ela vai para o Japão aí dar uma palestra lá para os Japas. Aí, nisso, o que acontece? Ela vai ter, por exemplo, o que a gente chama de jet lag. Ela vai, esse é um distúrbio de ciclo circadiano, onde ela precisa se manter acordada enquanto que os brasileiros estão dormindo. Mas lá está todo mundo acordado porque lá é de manhã. Então a gente faz uma mudança ao longo do tempo com a melatonina. A melatonina ela vai induzir esse sono para mais cedo, para que você consiga manter as atividades do horário que você deve manter. Da mesma forma, por exemplo, é a pessoa que dorme tarde e acorda tarde, mas tem uma boa qualidade de sono. A pessoa que dorme cedo acorda cedo, mas tem uma boa qualidade de sono. Aí a pessoa, por exemplo, que toma. Aí a gente faz a melatonina nesses casos para a gente atrasar ou antecipar o horário dessa pessoa. Mas assim, realmente o que a gente faz nessa parte de insônia, às vezes é só para dar uma ajudinha. Porque se a gente pesquisar, por exemplo, eu gosto de prescrever 5 miligramas, 3 miligramas da melatonina. E se a gente for na farmácia, a gente vai encontrar lá a melatonina sendo vendida como suplemento. Aí ela vai estar na dose de 0,21 miligramas. Então, uma dose bem menor do que a gente prescreveria para tratar um distúrbio de ciclo circadiano. Então, essa dose ela é muito pequena. É, Quase nada. ela quase nada, quase nada. Ela é um cheirinho, entendeu? Ela é um incenso. Nos incêndios, ela é um incenso. Então, assim, ainda que seja vendido como suplemento, é uma forma de venda. Não necessariamente quer dizer que é o ideal. Então, isso é um problema que a gente vê e as pessoas elas ficam, de novo, querendo soluções fáceis e rápidas. E não é assim. Isso é verdade. Eu sempre, as pessoas perguntam se a melatonina causa dependência, que tem uns que ficam até preocupados que não querem depender de medicamento, né?
Mas a questão é assim, que a melatonina também, ela não é uma tarja preta, tá? Ela não é, como o doutor falou, um indutor de sono. Ele só vai ajudar você a relaxar num ambiente escuro, tá? Não adianta você tomar a melatonina, tá de manhã, eu tô a fim de dormir. Aí tu pega e toma Tirar um melatonina, cochilo. não vai surtir aquele efeito. Não, acontece muito, vem muitos pacientes comigo. E tomar cuidado também com as pessoas que trabalham de noite, né? Então não adianta que trabalhar de noite e querer tomar melatonina também de manhã, que isso também não vai ajudar. Só para Exatamente. frisar que o tempo de meia-vida o tempo de meia-vida da melatonina só é de 60 minutos, tá? E ela pode permanecer na nossa circulação sanguínea até 5 horas. Então, como o doutor falou, a dosagem vendidas em farmácias é 0,21 miligramas. É um pouquinho, é um cheirinho que tem lá. Ah, eu posso tomar 3, 4, 5 comprimidos? Não, tá? Isso daí vai depender da prescrição do médico, É, tá? Essa quantidade que ele falou de 4, 5 miligramas é de acordo com a anamnese do médico, de acordo com a avaliação do médico, e ele vai prescrever de acordo com a necessidade do paciente, se realmente ele precisa, tá? sim, Isso é muito importante a gente falar. Não é pegar os comprimidos da farmácia e tomar doidado, porque esse daí é um grande erro. Por mais que ele permaneça um pouco tempo no nosso organismo, e também não tem estudos comprovando de quanto mais eu tomar, mais ele vai. É uma dose dependente, né? Quanto mais eu tomar, mais vai permanecer mais tempo no meu organismo, vai atuar mais ainda. Não tem estudos que comprovem isso. Tá bom, gente? Então tome muito cuidado em relação a isso. E outra questão também, muitos idosos sofrem de insônia. É importante a gente falar que, de acordo com a idade da pessoa, quando a gente é criança, a gente tem uma quantidade grande de melatonina, a gente consegue produzir bastante melatonina. Então, quando a gente vai envelhecendo, vai diminuindo essa produção, que é fisiológico. Isso é normal, não é questão de a gente estar com algum tipo de problema. É fisiológico, tá? Então, quando a gente envelhece, a gente já está acima dos 50, 60 anos, a absorção dos medicamentos, dos suplementos, cai em cerca de 50%. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho 28 anos, eu vou tomar melatonina, a absorção que vai ter no meu organismo não é a mesma de um idoso. E mesma coisa com outra pessoa que tem a mesma idade que eu, não quer dizer que vai ser 100% a mesma absorção também, porque isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, se o médico prescrever para mim 4 miligramas de melatonina, não quer dizer que a outra pessoa que esteja na mesma idade que eu vai precisar de 4 miligramas de melatonina, não é verdade? E tem as questões também sim, das pessoas que são pessoas críticas, tem alguma patologia, e ela pode ter um metabolismo mais acelerado, né? Ou seja, ela pode eliminar mais rápido o medicamento também. Então, são uma série de fatores que vai influenciar. Eu falo também a questão de melatonina, mas também os medicamentos tarjados, de tarja preta. Então, é sim. importante a gente dar essa observação também, né? Uma coisa que a gente precisa também falar é assim, quanto aos tarjas pretas, tá? Quando a gente fala do sono, existem algumas formas de a gente avaliar o sono. A principal delas é dividindo o sono em fases de acordo com o eletroencefalograma, de acordo com o exame que analisa as ondas cerebrais durante o sono. Então, a gente tem quatro estágios, basicamente. Já dormindo, a gente tem o estágio N1, N2, N3 e sono REM. Quando a gente tem um excelente relaxamento, que é para ser o natural, a gente tem mais ou menos de 20 a 25% de sono REM durante a noite. Da mesma forma, a gente vai ter de sono N2 entre 45 e 55% ao longo da noite. Não entendi o que isso quer dizer. Quando você toma, por exemplo, uma medicação como os benzodiazepínicos, então alprazolam, diazepam, bromazepam, que é o Rivotril e tudo mais, o que vai acontecer? Você
se sedando, você não consegue fazer um relaxamento cerebral de fato. Você não consegue aprofundar reações químicas no cérebro. Aí você fica parado no estágio N1 e 2. Aí você não consegue ter N3 nem sono REM. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu tomo remédio basicamente para não passar a noite acordado. Aí no dia seguinte a pessoa ainda se sente cansada, porque ela teve um sono sedado, ela teve um sono à base de sedativo, de Rivotril, por exemplo. E eu estou com uma paciente que ela veio comigo, é uma paciente bem bacana. Ela veio comigo por conta de rolha de cera. A gente sempre pergunta os antecedentes do paciente. Eu perguntei se a senhora está tratando alguma coisa. Ah, estou tratando depressão. Aí eu faço uso de venlafaxina de manhã e à noite de Rivotril. Aí eu mandei ela para voltar no psiquiatra dela para que ela tire as doses de, de Rivotril, ela converta o Rivotril para gotas e vai diminuindo a quantidade de Rivotril ao longo do tempo. Por quê? Porque faz parte dos cuidados de alguém na parte de saúde mental dormir bem. Então esse é o mínimo. Aí eu mandei ela fazer isso e em uma semana ela já está se sentindo muito melhor. E, e a pessoa que tem, por exemplo, depressão, ela precisa restabelecer todos os neurotransmissores da cabeça, porque senão ela fica naquele estado que a gente chama de, de istimia, aquele estado que a pessoa ela se sente não triste, mas ela se sente sem sentido na vida, ela se sente sem motivação. Então, esse é o principal problema que a gente tem em relação à parte de depressão, por exemplo. Então, a pessoa precisa entender que o sono, ele, além de ser um terço da vida, ele está ali para regenerar músculo, regenerar química cerebral, controlar a pressão arterial, controlar a respiração, controlar uma série de coisas que estão acontecendo ao longo da noite. Questão E, imunológica também, né? Que é muito importante. exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu vi um estudo, Solo, que falava de distúrbios do sono em pacientes hospitalares, por exemplo. Aí, por conta da rotina hospitalar puxada, o enfermeiro ele pode muito bem colher um hemograma de um paciente internado 4 da manhã. Aí você interrompe a melhor fase do sono do paciente ali, ele não consegue dormir. Aí eu vou passar a visita nele de manhã, ele está chateado, porque ele não consegue dormir e aquilo é normal. Então, assim, a gente precisa fazer a educação de toda a população, inclusive do profissional de saúde. Então a gente também comete o erro de falar assim, olha, eu preciso colher um hemograma, eu preciso colher a urina do paciente. Aí se eu não colocar para fazer isso depois das 6 da manhã, se eu não colocar isso como ordem nesse sentido, pode ser que o paciente seja prejudicado por conta de uma intervenção que eu pedi para fazer. Além disso, se eu cedo à vontade do paciente em dar para ele um Rivotril para dormir, uma melatonina, um Zolpidem, e eu não identificar o principal problema, ele vai continuar patinando no mesmo lugar. Então, isso é um problema muito, muito importante. Todo paciente que chega comigo de insônia pergunta: você é ansioso? Aí, assim, eu recebo 3 tipos de resposta. O não, a pessoa ela é segura mesmo de que ela não é ansiosa. O eu não sei e o acho que sim. Mas ninguém nunca bate o martelo falando assim, nossa, eu sou muito ansioso. E, na verdade, se você deita a cabecinha no travesseiro, começa a cozinhar pensamento na cabeça, isso é ansiedade. Isso é ansiedade de uma gama de processos que a gente se coloca para fazer durante a vida de forma automática. Então, por exemplo, aquele momento que ninguém está te perturbando, que você não tem filho para cuidar, não tem faculdade, não tem trabalho, etc., você começa a pensar nos seus problemas. Isso vem naturalmente para a gente, e se a gente deixar isso virar um hábito, vira uma causa de insônia, por exemplo. Você não se respeitar na hora de dormir. Então, a primeira coisa é, todos os meus pacientes que passam comigo, que têm insônia, a primeira coisa é psicólogo. Vai no psicólogo investigar se tem algum problema em relação a hábitos de vida. Se tem algum problema em relação à parte ansiosa. E se tiver, trata primeiro lá. Aí a pessoa fica, então você vai me deixar meses sem dormir? É porque você está fazendo isso com você mesmo. Mas é aquilo. Aí, para que eu não seja o carrasco do paciente, eu tenho que dar alguma medicação. Então, eu, Luíde, eu prefiro começar fazendo com antidepressivo,
porque eu estou pensando num quadro ansioso. Então eu vou dar um ansiolítico para a pessoa ir dormir melhor, mas eu vou ensinar coisas para ela. Mindfulness, meditação, fazer atividade física antes de fazer atividade física que o ideal que seja ao longo do dia, pela manhã mesmo, se não, até antes das 6 da noite. Depois disso, segue o baile. Bora fazer o básico bem feito, depois a gente passa para a meditação. É isso que não entra na cabeça das pessoas. A gente precisa fazer o básico bem feito. Isso é verdade. E é difícil ver algum profissional é, que diga assim, faça o básico bem feito, como você falou. Essa é a frase assim importante, né? Então, teve uma das perguntas uma das perguntas não, foi uma afirmação que mandaram para mim na caixinha de perguntas e eles colocou assim: trabalho no município e toda pessoa que se queixa de insônia, o médico prescreve clonazepam. Então, assim, até às vezes o profissional da área da saúde ele vai também no automático. Então, e às vezes eu digo assim que é até cultural também. Os médicos mais recentes, assim, da nossa geração, acredito que é um pouco mais diferente, mas os médicos um pouco mais antigos, eles já não têm todo esse embasamento, se eles têm, mas não é cultural a questão assim de ir no psicólogo, né? E eu vejo também um pouco assim da área médica, um pouco de restrição assim, de querer indicar para um outro profissional, né? Não é só com questão do farmacêutico, mas eu digo questão com psicólogo, porque eu conheço profissionais psiquiátricos excelentes, eles são ótimos, mas assim, é o medicamento e pronto. Então, eles não têm toda aquela conversa para querer dizer assim, olha, você precisa mudar isso, você precisa ter um hábito de vida mais saudável. Ah, mas eu vivo na correria, mas tem como você se cuidar, né? Uma das minhas palestras que eu dei lá em São Paulo é que quando a gente vai querer montar um negócio pra gente, quando a gente quer empreender, a gente não visa só no lucro, né? A gente tem que visar também a nossa saúde mental. Se você não cuida da sua saúde mental e não cuida da saúde mental da sua equipe, tu pode até ter o lucro, mas em compensação, você vai estar doente. Então, Sim. o que vai te ajudar a levantar isso? Não é o dinheiro. Nenhum dinheiro do mundo vai conseguir melhorar isso. Nem Não. medicamento, entendeu? Então, é importante a gente até conversar com os outros profissionais que a gente precisa ver um pouco o estilo de vida da pessoa, o que é que ela faz. E eu entendo também um pouco os médicos por falta de tempo, né? Ainda mais que ela trabalha em unidade básica, tem uma grande demanda. Eu até entendo isso que é falta de tempo de conversar com o paciente. Mas é bom a gente deixar um alertazinho, né? Deixar um gatilhozinho no paciente para ele buscar. Realmente eu acho que está faltando isso. Então, pode ser que não consiga conversar com o paciente, mas você pode plantar um negocinho na cabeça dele para ele buscar informação, para ele ir atrás, porque às vezes o próprio paciente não sabe o que se passa na vida dele, né? E eu sempre digo que terapia é vida, né? Terapia é vida. Terapia, porque assim, às vezes existe pessoas, são poucas, mas ainda existe uma certa limitação por questão de terapia, que às vezes pensa que é questão de doido, que é a pessoa que é doida que faz terapia, não é. Hoje em dia, como eu sempre falo, a gente vive numa pandemia de insônia, a gente vive numa pandemia de uma depressão, uma pandemia de uma ansiedade. Então, se a gente não conseguir lidar com as nossas emoções, não conseguir lidar com o nosso dia a dia, o que adianta o dinheiro, o que adianta o trabalho, não é verdade? Exatamente. Eu tenho alguns casinhos para citar em relação a isso. Essa semana, ou semana passada, eu atendi uma farmacêutica. Eu atendi uma farmacêutica daqui de São Paulo. Aí, assim, ela, por conta de problema de funcionário, ela teve que demitir um funcionário. Aí eu falo assim, tá, mas me diz uma coisa, qual é o teu período de descanso? Aí ela falou que ela não tem.
ela trabalha de segunda a segunda. Aí eu falei assim, a tua farmácia é 24 horas? Aí ela, não, não é. Beleza. Tem como a gente regularizar isso aí? Tem como a gente treinar bem o teu funcionário para que você não... Porque até na folga dela, ligam para ela para resolver bronca. Então, assim, falando em gestão, isso é falta do treinamento do funcionário. E é mais barato treinar o funcionário do que contratar um novo do zero. É mais barato isso. Eu mesmo não sendo empregador, eu entendo isso perfeitamente. Então, por exemplo, essa moça, por exemplo, ela está apresentando bruxismo, que é um problema que você adquire durante o sono, é um sintoma de apneia do sono. Ela está tratando usando placa, então ela protege os dentes dele se quebrarem ao longo da noite, mas não está tratando o problema principal. Mas eu falei assim, olha, você pode ser uma pessoa que tenha privação de sono, você precisa relaxar mais ainda, porque você trabalha todos os dias. Além de trabalhar, vai para academia. Mas assim, o corpo ele não faz mágica. Não tem suplemento que vai fazer ele se sentir melhor. Então, assim, não, eu falo para as pessoas, existe um tratamento que ele é isento, ele é vegano, sem glúten, sem lactose, sem calorias, sem conservantes, sem açúcar, isento de risco, que é dormir. Que é dormir. E é E de assim, o sono graça! ele é de graça. E o sono é reparador. Então, assim, o mínimo que a gente precisa fazer é dormir bem. E se a pessoa ela não faz isso, é um problema muito importante que vai acontecer, vai envelhecer a pessoa mais rápido, vai trazer mais doença para ela mais rápido. Então, tem uma série de problemas aí que são inerentes, que estão envolvidos nesse sentido. Então, assim, eu não gosto de sedar paciente para dormir, eu gosto de acalmar esse paciente. Eu prefiro dar um ansiolítico para que ele comece a abraçar e sentir que está tendo uma mudança e através dessa mudança ele procurar um psicólogo para que ele não se sinta abandonado, simplesmente ele vai se sentir ruim porque eu não estou dando um remédio para ele e etc, etc. Aí um comentário que vale a pena falar também, você mais cedo citou de idosos, tá? Duas coisas a se considerar em relação ao idoso. A primeira coisa é, o idoso ele tem normalmente um sono fracionado. E um dos motivos desse sono fracionado, dele tirar vários cochilos ao longo do dia igual um neném, é alterações da exposição do sol e alteração da melatonina. Quando você faz uma tomografia na cabeça do idoso, você vai ver a glândula pineal calcificada, ou seja, existe uma deficiência natural de melatonina que vai acontecer por conta do envelhecimento do cérebro e da área que vai produzir melatonina. Então, por exemplo, para um idoso é legal passar uma melatonina numa dose razoável, porque ele vai se sentir confortável, não vai sedar, não vai aumentar o risco de queda, mas vai regular esse sono aí. Então, a primeira coisa que eu considero é a fragmentação do sono do idoso. Em segundo lugar, o que eu tenho que considerar também é que normalmente o idoso ele precisa dormir menos do que um adulto normal. Ele vai diminuindo a quantidade de células na cabeça e por conta disso vai ter menos gasto de energia, vai ter menos gasto de química cerebral. Aí o idoso ele vai deitar às 8 da noite, dorme às 9, acorda às 3 da manhã. Ele acha que ele não dorme, mas o problema é que ele está acordado numa hora que está todo mundo dormindo. Aí o que, é que eu faço com esse idoso? Bora fazer uma atividade que te deixe bem desperto, lá pelas 8, 9 horas da noite, e você vai começar a relaxar 10 e vai deitar às 11. Aí a pessoa vai acordar às 7 da manhã, no clarinho, tranquilo, com a janela aberta, vai entrar a luz do sol, vai se expor, tudo mais. E isso é adequar o paciente em relação à idade dele e ao metabolismo dele. Isso é o mínimo. Agora sim, Úrsula, agora um asterisco que eu vou fazer aí. Nas faculdades, a gente não tem a disciplina de medicina do sono. Isso é uma subespecialização que a pessoa vai ter que fazer depois de fazer clínica médica, depois de fazer cardio, pneu, otorrino, neuro. Então, isso é uma subespecialização que a pessoa pode fazer. Só que muitas coisas são muito, muito, muito básicas. A gente não precisa bater muito cabeça, não tem
não tem que ficar inventando roda aqui, não é tipo eu sair da otorrina para neurocirurgia que eu não sei abrir cabeça, vou ter que aprender a abrir cabeça. Não. A parte do sono é artigos, colocar eles em dia, traduzir isso para o paciente, que é o mais importante, porque a gente precisa convencer a pessoa do que é correto. Porque, por exemplo, como você falou, tem muito médico que passa Rivotril. Cara, assim, esse colega eu julgo. Esse colega eu julgo porque ele está com preguiça de resolver o problema, vai sedar o paciente com sono sedado, ele não vai ter um sono natural, isso vai ser um problema para ele. Se for um idoso, aumenta demais o risco de queda. Aí o velhinho cai de bunda no chão, fratura o fêmur, não sai da UTI. Aí faz uma trombose, faz um problema muito mais grave e morre. Então, depois que quebra o fêmur, o quadril, dali para frente já era. Já era. Então, por conta dessa situação, isso é uma preguiça de estar atualizado. Isso é um problema do Conselho Federal de Medicina, da gente não ter que fazer revalidações, da gente não cobrar isso, achar que o médico, por ser médico, por ter pegado o CRM, ele tem o pleno poder de fazer o que ele quiser para sempre. E não deveria ser assim, na minha visão. A gente deveria, pelo menos, obrigar a pessoa a se atualizar. Olha, todo ano tem que ir, pelo menos, para um congresso dentro da tua área. Tu tens que fazer isso. A gente tem que olhar para a parte do sono. Hoje a medicina do sono ela está entrando cada vez mais em ascensão e o paciente ele não conhece o profissional que é o médico do sono. Hoje o médico do sono é uma especialidade. Se ele jogar médico do sono no Google, ele vai achar poucos, mas vai achar médicos que estão lidando diretamente com essa parte. Mas a primeira coisa é a gente ver a parte psiquiátrica do paciente. A gente não tem que inventar a roda, achar que ele está com uma doença da formação reticular, do tronco encefálico que não está funcionando, a pessoa não tá desligando a cabeça, não sei o quê. Não, cara. A chance de ter um problema de insônia primária, hoje em dia ela está muito mais rara. Muito mais rara. Eu nunca peguei uma insônia primária, por exemplo. E já tratei uma penca gigantesca de insônias. Mas muitos dos meus pacientes não melhoraram, porque eles não fizeram o que eu pedi. Aí eu puxo a orelha do paciente nesse sentido. Eu também posso puxar a orelha do médico, vou puxar a orelha do paciente também. Se ele não faz a parte dele, não tem magia, não tem nada que vá fazer ele realmente, da noite para o dia, melhorar um problema. É aquela coisa, aquela frase, né? O básico sempre funciona. E não adianta a gente jogar o problema para debaixo do tapete. Não. E assim, eu vejo muito questão também, não, eu não falo só de médico, mas eu falo também da minha classe farmacêutica. Eu vejo assim que os profissionais têm uma certa preguiça para estudar, para se atualizar. E eu Tem. sempre falo também que o nosso ensino, o nosso aprendizado não termina quando a gente se forma. Aí quando a gente se forma, aí mesmo que a gente tem que aprender mais e mais. A gente tem que acompanhar as mudanças, né, do dia a dia, as mudanças em relação à saúde. Então, é claro que a indústria farmacêutica bate muito forte nisso, de querer vender, isso é óbvio, mas a gente também, nós como profissionais da área da saúde, a gente também tem que ter empatia, a gente tem que cuidar do paciente, não só à base de medicamento. E eu sou farmacêutica, mas eu não vendo só medicamento. E às vezes as pessoas insistem, mas eu quero medicamento. Aí eu falo assim, olha, eu vou lhe vender porque você está insistindo muito, eu vou lhe vender, mas não vai funcionar se você não fizer isso. Então, assim, a pessoa ela já começa a pensar um pouquinho. Eu falei, olha, tu vai estar jogando teu dinheiro fora. Tu tá conseguindo dinheiro na É, rua? Eu começo a falar assim. Você vai comprar uma coisa para querer resolver seu problema, mas não vai resolver seu problema. Você pode resolver seu problema de graça, né? E a resolução do problema, como você mesmo falou, doutor, não é de um dia para o outro, né? E a gente não consegue resolver todas as nossas questões pessoais de um dia para o outro, assim como mesmo a questão do emagrecimento, que também está muito em alta, que as pessoas querem emagrecer também de um dia para o outro, querem resolver tudo também de um dia para o outro. Então é muito triste a gente ver que a indústria farmacêutica está muito presente
né, no dia a dia das pessoas e a gente precisa dar uma controlada, né? E eu Eu acho vejo que tem engraçado. muitas alternativas que a gente consegue resolver sem o medicamento. Eu acho engraçado. Para umas coisas a indústria farmacêutica é malvadona, para outras não. Entendeu? Então, assim, é claro que quem está por trás da indústria farmacêutica são empresas. As empresas elas têm o fim que é o lucro. E isso é óbvio. A gente está nesse sistema há mais de 500 anos. Então, assim, isso não é o grande problema. O grande problema é quando a pessoa ela não tem a confiança no profissional de qualidade, por exemplo. Vamos entrar na pauta de que a pessoa, por exemplo, eu atendo plano de saúde, é gente pra cacete para atender, e a gente se estressa, e não dá para passar meia hora falando sobre orientações. Tem informação de graça no YouTube, tem informação de graça no Instagram. E a pessoa pode primeiro procurar lá e, e ela pode fazer isso sem compromisso algum. Aí, como a pessoa vai ter apenas uma visualização num vídeo, e isso não vai fazer o cara lucrar rios de dinheiro com uma visualização, por exemplo, no YouTube, a gente está vendo que é possível sim fazer alguma coisa sem um grande impacto, sem que mexa no bolso da pessoa, e vai custar apenas uma fração de tempo de 15 minutos, 30 minutos a mais. Eu, por exemplo, quando eu chego e falo para o meu paciente que a gente tem que fazer uma cirurgia, eles já ficam, ai meu Deus e tal. Então, é normal, a cirurgia é um evento, é uma intervenção. Agora, quando a gente fala dessa parte em relação a sono, é assim, tipo, a pessoa chega e fica olhando a gente com aquela cara assim de, é, tá bom, mais um aqui que vai ser o palestrinho e vai encher meu saco, puxar minha orelha. E assim, esse é o profissional correto. Porque se for para vender solução, aí a indústria farmacêutica está de portas abertas aí e vai ter fitoterápico, vai ter antidepressivo, vai ter benzodiazepínico, o que a pessoa quiser comprar. Até onde o bolso dela puder ir, as empresas vão querer. Mas a gente age de forma ética, entendeu? E é o mínimo que a gente espera dos outros profissionais. Se eu vou no médico, eu espero que ele me trate de forma ética, que ele não venha, por exemplo, simplesmente tomar dinheiro do meu bolso. Olha, eu vou lavar o seu ouvido. Chega lá, o ouvido não tem nada. Ah, mas eu fiz a lavagem. Fiz a lavagem, acabou. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente tem que ficar de olho nesse sentido. Não podemos ser antiéticos com as pessoas. A gente não pode simplesmente fazer o que a gente gostaria ou que seja melhor para a saúde do nosso bolso, para nossas empresas e tudo mais. Existe uma ética por trás disso. As pessoas, os médicos têm que se atualizar, senão realmente eles ficam para trás. O profissional de saúde também, de forma geral, precisa fazer isso. Nós, por conta dessa produção de conteúdo que virou uma cultura nossa, fazemos conteúdo que vão para a internet, que são bacanas. Eu tenho meu canal no YouTube, a doutora Úrsula também tem TikTok e tudo mais. E é, é, a gente precisa partir do básico. Essa é a lição, a gente precisa partir do básico. Alguém fez uma pergunta aqui se vale a pena tentar a melatonina antes de iniciar, dos indutores do sono. A melatonina, ela é um indutor do sono, só que ela está o mais perto de algo que seja natural para a gente, tá? Mas assim, de indutores do sono, ela está falando as medicações Z, tipo Zolpidem, Zopiclona, etc. O Zolpidem, por exemplo, ele está muito bem indicado para encurtar também, é igual a melatonina, na parte dos indutores, para induzir o sono, para encurtar o tempo entre deitar e dormir de fato. Tá? Se a pessoa já produz melatonina, teoricamente ela não precisaria tomar a mais. Ela não precisaria fazer mais uso de melatonina. Tá? A gente pode tentar fazer um Zolpidem, mas depende muito do caso. Se a gente estiver falando de insônia, nem melatonina, nem Zolpidem vão de fato ajudar.
Se for uma besteirinha, por exemplo, a pessoa está passando por um problema que está agora, ela vai estar tentando estudar para uma prova, ela precisa dormir, ela anda muito ansiosa, vale a pena a gente fazer um tratamentozinho curto, de uma semana, 2 semanas e tal. Agora, mais do que isso, esquece. Esquece que a gente vai começar a chover no molhado, vai começar a não resolver o problema, aí vai nessa questão que a doutora falou em relação ao paciente só ficar gastando dinheiro, ficar se expondo à medicação. A melatonina, ela praticamente não tem risco, porque a gente produz ela. Mas existe o descontrole que você tem de inibir a sua produção interna de melatonina. Todos nós produzimos melatonina. O diferencial é, por exemplo, quanto mais idosa a pessoa for, que ela vai diminuindo cada vez mais. Aí vale a pena para ela, por exemplo, fazer a melatonina, vale muito mais a pena tentar ela para o idoso do que o indutor de sono. Por quê? O indutor de sono ele pode causar muita alucinação. Eu tinha muito paciente de home care que eu atendia e muitos deles, e todos eles eram idosos, basicamente. Só tinha um que era só adulto, mas eu tinha muitos idosos. E muitos deles a gente estava tentando tirar o Rivotril. Aí a gente ia diminuindo as gotinhas ao longo das semanas. Aí eu colocava, por exemplo, um Zolpidem ali para fazer junto, para a pessoa se sentir melhor. Só que alguns dos meus pacientes tinham alucinação, tinham pesadelo. Aí por conta disso, é, o Zolpidem ele começava a ser incomodativo, porque é horrível você ter um terror noturno, uma paralisia do sono, uma sensação ruim por conta do uso de uma droga Z, tá? Então, nesse sentido, vale a pena a gente pensar no idoso, no uso da melatonina, antes de fazer, por exemplo, o indutor de sono. No adulto, a parte do Zolpidem é muito mais tranquilo nesse sentido. Mas a pessoa tem que ir deitar e dormir, porque senão existem muitas pessoas que se drogam com o Zolpidem para elas alucinarem. Então, tipo um cogumelo moderno, vamos colocar assim, o uso do Zolpidem da pessoa acordada. Ela vai ficar acordada, ela começa a ter alucinações para ficar chapada. Isso é um problema. E o Zolpidem, ele não é uma droga de tarja preta. Ele não é uma droga que causa dependência e não é uma droga que seja... eu não lembro se ela é de controle especial, eu acho que não. Eu acho que ela é uma droga normal, É né? sim. Assim, Não, ela é de controle especial. ela é de controle. Só que é Então, de receita branca normal mesmo, de não é receita de branca. chequinho. Exatamente. Então aí fica mais perigoso quando a pessoa está fazendo isso para uso recreativo. E hoje em dia, tipo, a pessoa não consegue receita, mas tem aí o mercado negro da vida, né? Eu conheço umas pessoas que conseguem e, e vão atrás, né? Porque Tem. infelizmente é o nosso Brasil, né, doutor? Enfim, a gente tenta fazer o máximo de controle possível, mas as pessoas dão um jeitinho brasileiro aí, né? Eu te falo uma E coisa. tem uma pergunta assim. É do Ah, ser humano pode isso, viu? falar, pode falar. Não é do brasileiro, não. Do brasileiro a gente conhece porque o brasileiro é nosso consagrado, é nosso chegado aí. Mas é mundial isso aí. Aqui em São Paulo, eu já atendi sírio, já atendi libanês, já atendi chinês. Aí, por conta dessa parte, ele vai ter as mesmas tolices que o brasileiro tem, de querer o remédio, a solução, não sei o quê. E isso na verdade, é humano. Eu vou te É falar que isso é humano. humano. Tá defendendo os brasileiros. Se bem que eu sou brasileira, tá? Então nem. Mas enfim. Teve uma pergunta muito interessante que teve, que a pessoa perguntou assim: tá, a melatonina serve para o cego? Eu achei muito bacana essa pergunta, né? Então, assim, tem cego que ele não enxerga, mas tem uma certa luz que ele consegue ter essa percepção que tem uma luz lá, né? Tem cego que não enxerga nada, que é zerado, né? Então, Sim. assim, o cego é interessante suplementar com melatonina, que aí Olha, no caso dele já é porque ele não consegue captar essa luz e perceber, né? Então, eu acredito que é muito interessante suplementar. Diga. olha, eu falo para vocês, o cego ele sonha,
O cego ele tem visões, ele pode não ter noção de cores, mas, por exemplo, se ele pega no lápis e sabe a forma de um lápis, ele consegue entender o que é um lápis, tá? Então, assim, E eles percebem melhor que a gente é, coisas. exatamente. Eles estão evoluídos nesse sentido. Então, assim, realmente a cegueira ela é um problema nesse sentido. Existem pessoas que têm a cegueira total, que é total, tudo escuro, tudo cinza, e existem as pessoas que têm algum espectro de, por exemplo, a gente faz evolução. Se a pessoa consegue enxergar formas, se ela consegue enxergar vultos, se ela consegue ter o estímulo luminoso ou se ela não consegue nada. Então, pessoas que têm até ter o estímulo luminoso, a gente vai tratar ela como se fosse um paciente não deficiente. Então, podemos entrar com melatonina, por exemplo, mas ele é um paciente que temos que expô-lo à luz, até o horário habitual. A gente tentar controlar a melatonina endógena, a melatonina interna. Mas realmente, por conta dessa dificuldade, a gente tem menos informação da retina chegando para o cérebro. Então, vale a pena sim suplementar com a melatonina numa dose normal, vamos colocar assim, uma dose de 5, 10 miligramas, e a pessoa vai ficar muito bem, tá? Mas também vamos partir do básico que o cego talvez também seja ansioso, tá bom? Porque não é fácil ser deficiente físico. É verdade. Uma boa observação isso também, né? Sim, Além de não conseguir captar, ter essa percepção da luz em si, ainda tem essa questão da ansiedade, então a gente precisa ver todo o histórico dele também, né? Não sim. é só dele conseguir perceber a luz ou não. E para finalizar, tem uma interação muito bacana também que a gente pode citar, que é a melatonina junto com alguns antipertensivos. Para quem toma metoprolol e propanolol, por exemplo, é bom tomar cuidado que com o uso da melatonina ela vai interferir o ciclo circadiano. E para pessoas também que sofrem de artrite reumatoide e lúpus, com a utilização de melatonina pode haver um aumento da crise, né? Desses tipos de doença. Olha só, Então não é isso eu não sabia. indicado Legal. para quem tem artrite reumatoide e lúpus, e para quem faz tratamento para hipertensão, como no caso metoprolol e propanolol, pode interferir no ciclo circadiano, a pessoa pode sofrer de insônia mesmo, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Não é indicado para qualquer pessoa. Chega muitos pacientes comigo lá na farmácia. Eu tomo antidepressivo, então eu posso tomar melatonina, que não vai interferir, pelo contrário. Tem que ver qual é se são os benzodiazepínicos, tem que perguntar para o médico se pode tomar, se não vai haver interação. Não quer dizer que é natural, que não vai interagir. E isso eu sempre falo aqui nos meus programas, aqui no Instagram. Vou soltar um vídeo depois disso também falando. Então, tudo que a gente diz que é natural tem uma substância química, e nessa substância química vai interagir com outras substâncias químicas. Não quer dizer que ele é natural, que não é uma substância química. Tudo é química na nossa vida, na verdade, Tudo. né? A Coca-Cola é química, o chá de O gengibre é quê? química também. E se atende, a Coca-Cola tem cafeína também, né? Para quem toma Exatamente. Coca-Cola à noite, Exatamente. já era. Eu sou uma das pessoas que eu nem chego perto. Para quem é ansiosa, que nem eu, sofro de ansiedade, vai lá tomar um refrigerante Coca-Cola. Aí Horrível. fica, fica Então elétrico. é o básico, né, doutor? É o básico. Fica Olha, elétrico. só eu vou fazer assim, perguntar aqui sobre valeriana e eu vou falar sobre um pouquinho da cafeína. Realmente, como você falou, a cafeína, Isso. ela é uma substância química que ela se conecta num receptor de adenosina que a gente tem. Então, o que acontece? Ao longo do dia, a gente vai usando a adenosina no cérebro. E conforme a gente vai usando cada vez mais adenosina, por exemplo, você trabalha demais, você não tem intervalos, você fica mais cansado. Esse cansaço é o acúmulo da adenosina nas terminações nervosas onde ela foi secretada.
Aí o que que o café faz? O café é um competidor do receptor da adenosina, ou seja, ele vai se conectar nas terminações de adenosina sem ter o efeito da adenosina. A pessoa ela mascara o cansaço dela e a sonolência é por conta da cafeína. Só que essa ligação dura algumas horas, então dura 6, 12 horas, depende do metabolismo da pessoa. Então, assim, a gente sempre fala, o último café tem que ser aquele cafezinho pequeno às 3 da tarde. Depois disso, pode interferir no ciclo de sono também. Tá? Porque tem gente que acha que café é suco, então toma café assim 8 horas da noite. Ah, vou tomar um cafezinho. Aí E você passa o vai. dia, às vezes, tomando café É. também. E aí, por exemplo, você sai para jantar e tal, teve uma coisa bacana, e comer sobremesa, tá empanturrado. Aí o que que o garçom pergunta? Cafezinho, senhora? Então, assim, cafezinho 8 da noite? Não, meu querido, não pode. E também tem que lembrar das coisas que tem cafeína escondida, tá? Então, além do café, a gente tem chá mate, chá preto, energéticos, refrigerante preto, guaraná. Aqui em São Paulo, o açaí vem com guaraná, aquele açaí que é horrível daqui. Então, assim, aqui tem o açaí que vem com o guaraná, tá? A gente tem que se lembrar dessas coisas. E eu tenho paciente que não sabia que cappuccino era uma bebida cafeinada, por exemplo. Então, isso às vezes a gente tem que orientar a pessoa mesmo, tá? Isso realmente pode acontecer. E tem aqueles viciadinhos em Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola tem cafeína. Ah, mas eu tomo Coca Zero. Não faz mal. Faz mal porque tem mais sódio e mais cafeína ainda, para que ele tenha uma receptividade melhor, já que ele é menos palatável do que um café que uma Coca-Cola com açúcar, por exemplo. Quanto à valeriana, a valeriana ela é visto como um fitoterápico, certo? Mas antigamente a valeriana era usada até para fazer pequenas cirurgias. Então, ela é capaz também de sedar. Mesma coisa, ela pode ser um produto natural, mas não necessariamente vai ser um elemento que seja benéfico. A gente tem que dosar aí se vale a pena fazer. Para as pessoas que não gostam de tratamentos alopáticos, que é, por exemplo, a melatonina produzida em indústria, o ansiolítico e tudo mais, a gente pode tentar fazer uso da valeriana. Só que ela também não é tratamento número um para insônia. O tratamento número um para insônia é terapia, melhorar os hábitos de vida e, se for o caso, em casos mais graves, entrar com uma medicação por no máximo, um mês. Então, esse que é o ideal. Esse que é o ideal. Mas o mundo está muito longe de ser ideal. É, isso é verdade. E as pessoas acham que podem ficar utilizando direto, né, o medicamento para dormir e não querem resolver o que deve resolver. Assim, eu recebo muitas críticas de pacientes por conta disso, que é difícil as pessoas aceitarem isso, né, de querer resolver os hábitos de vida. É muito difícil, é. Então, eles preferem gastar dinheiro do que mudar o seu hábito, né, de vida. E aí, e às vezes a gente precisa observar também que a insônia pode vir também de alguns medicamentos, né, de Pode, interação medicamentosa. Então, é importante a gente procurar ver isso e relatar para o médico o que você está tomando. Porque às vezes o próprio médico não pergunta, né? E o próprio paciente não fala. Então, é importante a gente falar também para os pacientes que, independentemente se o farmacêutico ou o médico perguntarem ou não o que você está tomando, você deve falar para o profissional o que você está tomando. Para a gente, além de ter uma noção do que você está tomando, para a gente também tomar cuidado para não haver uma interação, que isso é muito importante, né? E praticar exercício físico. Hoje, por exemplo, eu vou de segunda a segunda para academia. No final de semana eu faço só o cardio, porque também sou filha de Deus, não dá para malhar de segunda a segunda. Mas quando eu vejo que eu tô com vontade de me exercitar e não quero fazer musculação, eu peguei uma bike. Eu comprei uma bike e deixei aqui em casa. Aquelas ergométricas que fala, né? Que fica sim. fixa no chão. E aí, quando eu não tô afim, eu faço uma bike.
Aí, às vezes, eu não quero ficar em casa, faz uma caminhada. O importante é tu movimentar, dar aquela circulação no sangue, né? Para movimentar mais o corpo. Então, é importante a gente também ter essa parte de consciência, de ter um exercício físico. Eu vejo nos profissionais, personagens que eu tenho, que eu sigo, que tem pessoas que sofrem de dor no joelho, sofrem de artrite, tem problemas nas articulações, mas faz o exercício físico que não quer depender de medicamento, as pessoas que são conscientes não querem depender de medicamento, mas foram fazer exercício físico, melhoraram mais de 95% e diminuiu a quantidade de medicamento que está tomando. Só toma aquele realmente que é essencial, que não tem como largar. Então, diminui a quantidade de medicamento que toma. Então, exercício físico é um estilo de vida saudável, não é só apenas se alimentar bem. A gente precisa fortalecer nosso músculo, a gente precisa ter nossas articulações boas, né? E para a gente envelhecer saudável também. Não esperar a gente envelhecer para poder correr atrás do prejuízo. Isso é muito importante também. O nosso melhor órgão no corpo humano é o músculo. Se o músculo não trabalha, a gente sofre uma série Não de sustenta a consequências. gente. Exatamente. Parte É isso circulatória, mesmo. osteoarticular, cardiovascular, tudo. Tudo. E Exercício ajuda é na tudo. questão mental também, né? Não é só a questão física, mas a questão mental. Ajuda a questão também de fazer sempre exercícios que a gente diz naqueles que a gente compra na revistaria, que aqui para treinar a mente, né? Aqueles exercícios para treinar a mente, que eu sempre indico também para os idosos. Não é quebra-cabeça, meu Deus, caça-palavras. Caça-palavra. Que é muito bacana para a gente também treinar a mente, né? E isso também gera um cansaço mental. Então, a gente trabalhando a nossa mente também, a gente consegue também é, ter um exercício físico mental, não é só é, Sim. o corpo, né? É a velha frase, mente vazia, oficina do capiroto. Né? É verdade. Mas assim, eu vou te dar uma dica Gostei maior, da Úrsula. frase. Eu vou te dar uma dica maior. Que é assim, essas revistinhas, ela, ela vai melhorar uma habilidade do idoso, de pelo menos 15 habilidades mentais que a gente tem. E a habilidade que mais chega perto de fazer quase tudo é a leitura. Então, assim, o ideal é a gente fazer esse idoso ler. Então, é onde a gente vai mais gastar energia, onde esse cérebro vai mais treinar. E assim, além de leitura, a gente tem as interações sociais, então quanto mais ele conversar, mais estímulo visual, auditivo, conexão entre os hemisférios ele vai ter. Então isso é uma forma, quanto mais isolado o idoso, pior, o idoso fica igual uma plantinha ali. A parte de leitura, a parte de interações e a parte de aprender coisas novas. Isso é uma coisa muito bacana. Então, por exemplo, quando você conhece aquele idoso, que ele começa a frequentar uma aula de dança, pô, ele não vai aprender uma dança, ele vai aprender 8 danças. E isso, além de mexer o corpo dele inteiro, vai gerar memória cerebelar, vai gerar uma série de eventos que vão dar muito benefício para ele. Então, por exemplo, eu posso ter uma ideia meio radical disso, mas, por exemplo, eu não gosto daquele idoso aposentado. Eu não gosto. Por quê? A pessoa fica muito de escanteio, ela só espera o resto da vida dela passar. Meu amigo, vai viajar, vai fazer outras coisas, planeja, faz a tua vida acontecer, entendeu? Porque esse Verdade. negócio de, vou me aposentar com 55 anos, com 60 anos e depois dali o quê? Você vai virar uma múmia no museu? Você vai ficar ali para uma exposição? As pessoas vão só Verdade. te olhar ali? Então, a pessoa ela fica, ela se anula como ser humano. Então, por mim, o ideal era que terminou, assim, tá, tá numa fase de folga, tá numa fase de aposentadoria, entra numa faculdade. Para mim, o idoso tinha que entrar na faculdade gratuita, assim. Vai estudar, vai fazer uma coisa diferente, vai ter uma formação nova, vai arranjar um outro emprego. Nem que seja uma coisa meio período 3 dias, entendeu? Mas, por exemplo, já existem pesquisas falando que os idosos eles são muito mais carismáticos e muito mais
muito mais atenciosos quando expostos a atendimento ao público. Eles são mais pacientes. Você pega um taxista que tenha mais de 70 anos, ele não vai dirigir com pressa por nada, ele não tem pressa de nada. Agora, o cara que é novo, Verdade. fura sinal, passa correndo em cima da lombada. É o que eu vejo quando uma pessoa tá dirigindo muito lento, eu falo assim, ou uma pessoa tá no celular ou é um idoso. Dito e feito. Então, assim, eu adoro atender idosos, né? Eu tenho a maior parte do meu público é idoso na farmácia, porque eu amo. Como eu gosto muito de conversar, os idosos também gostam mais ainda, e às vezes vão para a farmácia só para conversar. Então, assim, eu amo os meus idosos e eu valorizo muito. E essa questão que tu falou aí é muito importante. Eu gostei bastante. É a pessoa que fica parada, fica estagnada, parece que ela já fez tudo que ela precisou fazer na juventude dela e quando ela chega na parte da aposentadoria dela, ela parece que ela pode ficar estagnada e não quer mais fazer nada da vida, né? Isso daí é só um retrocesso na vida das pessoas. Sim, É muito importante isso, eu gostei bastante do que você falou. Então é isso, doutor. Muito obrigada por mais uma live. Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou deixar salvo também essa live aí no Instagram. E mais uma vez, se quiserem tirar mais dúvidas, o doutor está aí disponível também. Sigam ele. E espero na próxima semana a gente vir também com mais um tema bacana aqui para vocês, tá? Muito obrigada e uma ótima semana a todo mundo. até mais, gente. Até Fiquem mais. com Deus aí.